Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é O verdadeiro amor é descobrir a natureza divina no outro. Lembrando aos ouvintes que puderem compartilhar e curtir esse episódio também, dessa maneira mais e mais pessoas poderão conhecer os ensinamentos do mestre Yu Hokawa. Aqui comigo hoje estão o Rafa e o Rogério. Opa, eu sou o Rafa, tudo bom, pessoal? Um prazer estar aqui mais uma vez. Boa noite a todos, meu nome é Rogério e obrigado por estarem ouvindo. Isso aí, obrigado pessoal pela companhia e agradeço aos ouvintes também por sempre estarem ouvindo o Rapcast. A gente continua na nossa saga de interpretações e conversas sobre os poemas do Mestre Hokawa e hoje a gente vai falar sobre um tema que é o tema mais importante para definir a nossa felicidade ou infelicidade, que é se a gente busca dar amor ou cobrar amor das pessoas. É sobre isso que a gente vai falar hoje e o Rafa vai ler, então, esse poema. O que é amor? Amar alguém é nele encontrar a natureza de Buda. No entanto, curiosamente, uma pessoa pode parecer um demônio ou um anjo, dependendo do nosso estado espiritual. Seus filhos parecem diabinhos. Quando dizem eu te detesto, mãe, mas quando dizem obrigado, mãe, são verdadeiros anjinhos aos seus olhos. O mesmo se dá entre marido e mulher. Ora, o seu cônjuge parece um diabo, e ora, um anjo. O motivo está nos dois. Aquele que isso perceber deve ser o primeiro a tentar mudar. Não economize o amor. Descobrir a natureza de Buda em si é iluminação. Descobrir a natureza de Buda no outro é amor. Bastante interessante esse poema. Eu acredito que um ponto-chave seja o fato de que amar alguém é encontrar a natureza divina dessa pessoa. Ou seja, por mais que uma pessoa tenha defeitos ou haja diferenças na maneira de pensar, buscar encontrar o que tem de divino nessa pessoa, o que tem de bom nela, é um ato de amor. E no livro As Leis da Felicidade, o Mestre Hokawa comenta que a simples mudança na maneira de pensar já é um ato de amor. Ou seja, não julgar uma pessoa, ou ao invés de julgar essa pessoa, buscar encontrar a natureza divina dela, isso por si só é um ato de amor. E o fato de uma pessoa parecer a nós um anjo ou um demônio vai depender, na verdade, do nosso estado espiritual. E esse estado espiritual seria isso, se a gente busca dar amor às pessoas ou se a gente busca cobrar amor delas. É muito legal isso mesmo, de ver o quanto realmente, né? Eu achei muito legal essa parte final, né, do poema que fala, né, que a gente justamente encontrar Buda na gente mesmo é a iluminação, encontrar no outro é amor. E é uma coisa, eu lembrei de uma outra frase também, se eu não me engano é de Buda mesmo, que fala que o que eu vejo de errado no outro eu corrijo em mim. Que é muito essa coisa de que às vezes os defeitos, as coisas que incomodam no outro, muitas vezes são coisas mal resolvidas na gente mesmo, né? A partir do momento que a gente começa a trabalhar para não se incomodar mais, para não ver tanto problema naquilo, isso vai se tornando leve e a nossa forma de lidar com os outros acaba sendo diferente. E aí, às vezes, toda aquela coisa que a gente via de tipo, o outro que tá errado, aí acaba tornando muito mais leve quando a gente muda a nossa postura e a nossa atitude, né? Exatamente, a questão da autorresponsabilidade. Como a gente enxerga as pessoas, como a gente enxerga o mundo, ou seja, como a gente constrói a realidade, na verdade é responsabilidade de cada um de nós. Tudo vai depender da nossa maneira de pensar. No final das contas é isso. Se a gente se esforça para encontrar a natureza divina no outro, ou se a gente busca só condenar, julgar ou limitar as pessoas só de acordo com a nossa maneira de pensar. Eu acho que assim, se for assim, fazer uma ligação com a parte dos ensinamentos dos dois quais caminhos, aí assim, de enxergar a natureza divina estaria ligado com o primeiro, né, o primeiro caminho, né, que seria a correta visão, né? Porque assim, eu quando entrei na Rap Science, né, eu comecei assim fazendo reflexão, né? Quando fazia a meditação reflexiva, assim,
como eu estava vendo as pessoas, né? Porque falar, ver a natureza como divina é muito bonito, né? Mas será que na prática a gente vê? E na verdade, assim, eu refletindo, eu vi que assim, a gente tem assim os vícios da alma, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma opinião política que é diferente da minha. A gente já rotula a pessoa. Infelizmente no Brasil isso é muito comum. Ou a pessoa tem um time de futebol que é diferente do seu, né? Já rotula, já coloca um estereótipo na pessoa. Assim, isso eu acho uma forma assim, bem errada, né? De ver as coisas, né? Porque na verdade você vendo errado, você vai pensar errado, vai falar errado e vai agir errado. E se você for ver, está ligado até com as guerras, né? Porque as guerras acontecem por causa de diferenças, né? Diferenças políticas, religiosas, né? E quando a pessoa vê errado, né? Aí acontece, né? Gera aquela energia negativa, né? Então a gente tem que começar a corrigir da raiz. E ver a natureza divina, assim, não é o fácil. É algo que, assim, você precisa de uma disciplina espiritual, você precisa de... Às vezes demora anos, né? Você trabalhar todo dia, você verificar, como é que eu estou vendo as pessoas. Né? Tal pessoa toda hora volta na minha mente, né? Causa incômodo para mim. Como é que eu estou vendo essa pessoa? Você vai mudando aos poucos, né? Eu fui fazendo isso, né? E todo dia eu faço isso, né? Eu fui percebendo que meu coração ficava mais leve. Na hora de, assim, porque a gente critica, né? Isso já, assim, é um vício, né? Eu percebia que eu já estava assim, sendo mais tolerante, né? Fui percebendo aos poucos. Aí eu vi que realmente, né? Eu tô evoluindo espiritualmente, né? Então ver a natureza divina, assim, é difícil, né? Mas é um treinamento espiritual, assim, acho que é dos mais básicos, né? Como você vê a pessoa é que vai determinar o seu relacionamento com, assim, né? O mundo, né? Então corrigir é o primeiro passo, na verdade. E é difícil. Precisa de esforço e precisa ter aquela vontade de você mudar a si mesmo também. Essa é uma das grandes missões da religião. O que o Rogério estava comentando, enquanto ele estava falando, eu lembrei da palavra perdão. Eu acredito que envolva o perdão também. Para você conseguir perdoar alguém ou compreender alguém, a religião ela é muito necessária, porque sem conhecer a criação, ensinamentos religiosos, as explicações do Mestre Okal, a gente acaba tendo uma visão muito materialista da vida. A gente acaba tendo uma perspectiva material só, que a gente vai viver aqui 8, 9, 10 décadas e quando morrer tudo acaba. O Rogério também falou sobre a questão do treino espiritual. Encontrar a natureza divina na outra pessoa, ela exige treino, não é algo instintivo. O nosso instinto é condenar, julgar, expulsar, porque nós somos mamíferos. E está dentro do nosso instinto a autoproteção. A gente quer se proteger. Só que para ser feliz e para realmente treinar a alma, a gente precisa quebrar a autoproteção e ficar num nível acima de consciência, que é a compreensão, perdão, tolerância, se colocar no lugar do outro e encontrar a natureza divina das outras pessoas também. Até uma das formas da gente, que eu acho bem interessante, que eu ouvi uma vez e que eu tento, né? Lógico que a gente não consegue sempre, mas que eu tento sempre, quando eu me pego julgando alguém, quando eu me pego, sei lá, dando um rótulo para alguém, alguma coisa assim, é de justamente transformar o julgamento em curiosidade, né? Quando a gente vê alguma coisa, às vezes, a primeira vez ali, vê uma pessoa agindo de uma determinada maneira que a gente não concorda, se a gente já for de cara com duas pedras ali, uma em cada mão, assim, já julgando a pessoa, já falando, você tá errada, você que é isso, você que é o diabo, você que não sei o que e tal, às vezes a gente não tá parando para identificar o que era a intenção da pessoa, qual que era o lado da pessoa. E esse ensinamento mesmo de falar, né, de você encontrar essa parte, né, esse lado búdico mesmo, né, dentro de cada um, é um desafio bem interessante, né, de você enxergar essa natureza, de você enxergar que existe uma partícula boa dentro de todo mundo e que muitas vezes a pessoa pode nunca ter sido estimulada a usar esse lado, né? Então, se a gente não ajudar, a gente não fizer um pouco a nossa parte, não dá pra gente também reclamar de
do mundo, que o mundo todo tá errado e não a gente. É a questão de ter responsabilidade mesmo pelos pensamentos. Eu acredito que há uma tendência humana também de sempre colocar a culpa no outro. Ou seja, as pessoas que me irritam, as pessoas que são chatas, as pessoas isso, as pessoas aquilo. Infelizmente, a gente nunca cresce espiritualmente enquanto enquanto tiver essa tendência de culpar alguém ou o ambiente pelo nosso estado emocional, pelos nossos pensamentos. Por isso que é um treino. E é difícil mesmo. O Mestre Cal comenta num livro também que um dos primeiros efeitos que existe quando você começa a praticar religião é uma melhoria nos relacionamentos interpessoais, que foi o exemplo que o Rogério falou anteriormente. E isso aconteceu comigo também. Quando eu conheci a rap, eu morava em República. E a gente morava em 6, 7, chegamos a morar em 7. E cada pessoa era de uma região. E as maneiras de pensar eram totalmente diferentes, a criação era diferente. E é lógico que dá conflito, não tem como evitar. Agora, depois do conflito, como a gente vai resolver ou não, é o ponto-chave. E foi interessante que a gente conseguiu resolver os conflitos no diálogo. A gente conseguiu sentar um dia na mesa, conversar, e aí as coisas começaram a se acertar. Ou seja, raiva não se resolve com raiva, você resolve raiva com amor, com compreensão, com diálogo. O Shakyamuni Buda dizia que você não apaga fogo com gasolina. E você também não resolve raiva com raiva. O que vai resolver problema, o que vai harmonizar é a questão do amor. A raiva nunca é uma opção. Legal, né? E isso, até muitas vezes, né, o que incomoda a gente, o que deixa a gente com raiva tudo mais, não necessariamente é a outra pessoa. Né? É exatamente a culpa do outro e tudo mais. A gente tem, às vezes, até aquelas pessoas que, sei lá, tem muita gente que fala isso, que tem uma ou outra pessoa que você tem ranço, ou que a pessoa naturalmente já te irrita. E muitas vezes isso tá dentro da gente. Né? Isso não é que a outra pessoa está fazendo maldade sempre e tudo mais. Às vezes é algo que você está associando, algo que de repente, sei lá, um comportamento que dentro de você, sei lá, seus pais, avós ou qualquer pessoa ali de repente fazia algo com você que você não gostava, e aí essa outra pessoa faz sem intenção nenhuma negativa, e aí quando vê você está ali reagindo da mesma forma, você está pensando que a pessoa está fazendo maldade com você, que está te sendo ali maldosa e tudo mais, quando na verdade muitas vezes são coisas que estão dentro da gente que fazem com que a gente se incomode, né? Até para dar um exemplo, teve uma palestra que eu participei uma vez que eu achei muito legal a comparação ali que o palestrante fez, que ele pegou, né, ele falou para um senhor ali que estava sentado na primeira fileira, um senhor de cabelinho branco assim e tudo mais, que ele começou a falar: você sabe por que a sua vida não vai para frente? Você sabe por que você tá ferrado de dinheiro? Por que a sua vida tá uma porcaria, tudo mais e tal? Quer saber por quê? E, tipo, falando meio agressivo e tal. Sua vida tá desse jeito e tudo mais porque você tem cabelo roxo. Aí, tipo, o cara olhou e falou assim: porra, como assim cabelo roxo? E aí meio que aquela coisa que fica até engraçada de você falar: nossa, mas não... Até então eu achei que você fosse falar alguma coisa ofensiva aí e tudo mais, mas, pô, não tenho. E às vezes é bem assim, quando uma pessoa incomoda a gente, é porque ela falou com uma coisa que a gente se identificou. Se a pessoa falar: seu problema é porque você tem cabelo roxo e você não tem, você vai falar: pô, vou me incomodar com isso porque não é verdade. Então, às vezes, são coisas justamente que estão dentro da gente, né? E que quando a gente trabalha aquilo, quando a gente passa a não se incomodar mais com aquilo, a gente para de ver o outro como um demônio, para de ver o outro como alguém que tá te magoando, tá te fazendo mal. E aí é justamente essa coisa da gente trabalhar dentro para não enxergar o lado bom das outras pessoas também. Legal, bom exemplo. Eu nem cabelo tenho, então vai ficar difícil. Essa parte de trabalhar o dentro eu acredito que seja o mais importante. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho certo. Isso é uma revolução interior. Você realmente se transforma quando você começa a buscar se melhorar ou se mudar. O Confúcio dizia que você não pode reclamar da neve no telhado do vizinho enquanto a soleira da sua casa está suja. Ou seja, não adianta ficar olhando os defeitos dos outros quando a gente também tem defeito. O Norman Vincent Peale uma vez falou que
quando ele começou a olhar os próprios defeitos e querer corrigir, ele ficou tão ocupado que ele esqueceu os defeitos dos outros. Porque ele tinha tanta coisa para melhorar, para crescer, que ele não se importava mais muito com os defeitos das outras pessoas ou as diferenças, enfim. Eu acho que essa é uma maneira de viver bem interessante, assim, buscar realmente relevar e não querer tudo do nosso jeito e buscar encontrar o que as pessoas têm de bom. No fim das contas, o maior beneficiado disso tudo somos nós mesmos. A felicidade vai chegar. Na verdade, o que acontece acaba sendo isso. Eu acho assim, uma coisa para mim, pelo menos para mim, né? Desde que entrei na Rap Science, né? Essa parte de ver as pessoas de forma correta, né? De enxergar a natureza búdica, uma coisa que me ajudou foi a parte da meditação. Né? Porque na meditação é que eu comecei a analisar como que eu estou vendo as pessoas. Porque é muito bonito, né? É muito até poético falar, ver a natureza búdica das pessoas. Mas na prática, a gente, assim, pelo menos eu não tinha esse hábito. Você compreendia, né, intelectualmente, mas no dia a dia você acabava julgando. Aí que eu comecei, depois que comecei a Rap Science, comecei a fazer a meditação reflexiva, né? E quando vinha aquelas pessoas que incomodavam, né, ou que eu sentia um incômodo, isso eu até falei no meu relato no Japão, né? Durante a meditação eu começava a refletir, né? Como é que eu estou vendo as pessoas? Porque, assim, quando você medita, você está acessando o seu subconsciente. Você está entrando lá no fundo, né? E lá que você pode, assim, quando você medita, é aí que você consegue fazer a transformação. Aí, aos poucos, assim, eu fui fazendo meditação todo dia, reflexiva, e tentando corrigir essa forma de ver errado as pessoas. Na verdade, assim, a distância entre você julgar e ver a natureza búdica da pessoa tem uma distância muito grande. E para você mudar, você precisa fazer um esforço, assim, grande. Né? Se você é uma pessoa que julga, até você conseguir chegar no estado que você vê a natureza búdica da pessoa, vai levar tempo. Porque isso já está no seu subconsciente. Provavelmente você já traz isso de outras vidas, já. E você já acumulou muito karma por você ver as pessoas erradas. Então essa disciplina, né? Essa disciplina de todo dia, né, querer corrigir um pouco, né? Para mim, assim, durante a meditação, que realmente conseguia entrar fundo, né? Que eu conseguia realmente, assim, tirar um pouco da sujeira. Para mim, isso, assim, foi importante, né? E isso, para mim, como disciplina espiritual, assim, foi, assim praticamente a base, né? Da parte da reflexão, né? Além dos estudos, né? Uma coisa que eu acho que até simplificando um pouco essa coisa, né? De que às vezes você pensa, enxergar a natureza búdica da outra pessoa, parece que você vai olhar e falar, nossa, mas aquela pessoa não parece nem um pouco com Buda. E às vezes a gente tem dificuldade de enxergar e reconhecer que, não, aquela pessoa ali é do mal, aquela pessoa ali não, aquele ali não presta, aquele lá não tem nada. E às vezes se a gente fizer uma pergunta mais simples ou tentar identificar uma pequena coisinha, às vezes, de pensar, a pessoa fez uma atitude que eu não gostei, aí às vezes é se perguntar qual que foi a intenção positiva da pessoa por trás disso. De tentar enxergar mesmo, às vezes assim, nossa, a pessoa fez isso porque ela queria algo de bom. Pode ser que fosse um motivo para ela, pode ser que ela fez isso por conta de algo para a família dela ou qualquer outro motivo, ela quis se sentir melhor, mas assim, alguma coisa positiva teve por trás daquilo. Então, às vezes começa nisso, né, de você começar a se questionar, começar a entender um pouquinho de o que teve de positivo por trás disso que a pessoa fez, ou por trás disso que me incomodou e tudo mais. E às vezes só da gente começar a se perguntar, a querer buscar enxergar o positivo nas outras pessoas, a gente começa a enxergar que realmente tem muito mais do que a gente estava percebendo. Né? Exatamente. É esse esforço consciente em buscar compreender e encontrar a natureza divina nas outras pessoas. Esse é um treino eterno, nunca vai acabar. E muitas vezes as pessoas também são professores às avessas, ensinam o que a gente não deve fazer. Então, isso é um aprendizado também. É importante sempre manter a distância psicológica adequada nos relacionamentos. Esses dias eu ouvi uma frase do Mestre Kawa que simplificou esse ensinamento de uma maneira incrível. Ele disse, a cerca deixa a grama mais verde. É isso. Por que a grama... Cada vizinho tem a graminha verde? Por causa da cerca. Ninguém vai entrar no meu quintal. Porque tem cerca.
não é que a gente vai ser rude, não é isso, mas tem que saber ali a distância adequada nos relacionamentos. Isso não é frieza, não é maldade, isso é habilidade de relacionamento. E manter na cerquinha ali a graminha verde, aí encontra a natureza divina das pessoas. Essa é um excelente estilo de vida. A religião, o bom ensinamento, ele proporciona esse estilo de vida bom, essa maneira de pensar celestial, pode-se dizer assim, no nosso cotidiano. Então é isso. Algum comentário, Rafa? Eu gostei desse lance da cerca mesmo, né? Que é essa distância, muitas vezes é essa distância saudável, né? Exato. De outras pessoas. Porque às vezes quando a gente fala, até é uma coisa que é legal, eu acho que foi um ponto importante que você colocou mesmo, né? De que às vezes quando a gente busca harmonia com outras pessoas, quando a gente busca, né, uma relação ali de amor com outra pessoa, não necessariamente significa estar junto com essa pessoa o tempo todo. Às vezes você tem uma relação ali com um pai, com uma mãe, com um irmão, com alguém, e que às vezes a melhor relação possível que você pode ter é de ver uma vez por ano. E essa é a melhor harmonia que você pode ter. E aí é diferente de você querer forçar, às vezes, alguma coisa ali que você sabe que já vai... Aí tem muito lance do autoconhecimento mesmo, né? De você saber que você não precisa se forçar em uma situação que você vai gerar desconforto para todo mundo e tudo mais e tal, né? Sim. O Roger gosta desse ensinamento também, né, Roger? Nossa, pra mim, assim... Porque, na verdade, assim, eu percebo, assim, na minha vida mesmo, né, que muitos dos conflitos, né, de relacionamento interpessoal acabaram acontecendo porque, assim, eu deixei a pessoa se aproximar demais. Aí, quando aproxima demais, aí começa a dar opinião na sua vida, aí você não gosta, aí ou você guarda ou você tem vontade de retrucar, né? Se você guarda, alguma hora vai explodir, né? E se você fala, né, você começa a discutir, vai causar conflito. Né? E aí, infelizmente, com esse rap science não tão cedo na minha vida, né? Então, eu pensava, se eu tivesse conhecido antes, podia ter evitado várias situações assim, desagradáveis, né? E às vezes até assim, se afastar da pessoa é um ato de amor. Porque amor não é ficar grudado na pessoa. Isso é coisa de namorado que, assim, tá no começo do namoro e ainda... Pessoal que tá no começo de namoro, ouça as dicas do Roger, hein? Que é no começo do namoro e quer receber mensagem toda hora pelo WhatsApp. Isso, assim... Mas, na verdade, assim, você ficar grudado na pessoa ou nos seus amigos, eu acho que isso não é amor, né? Na verdade, você ter contato, assim, mas da maneira adequada, você saber, né? E lógico que você dosar, não é fácil, você vai errar. Vai ter horas que você vai errar, vai ficar mais distante ou vai se aproximar demais, mas assim, é tentativa e erro, né? É tentativa e erro que você vai, assim, aprendendo a manter a distância adequada, assim, de tudo, né? De todas as pessoas. Eu acho que, assim, por mais, assim, mesmo meus pais, né? Os pais, né, criaram a gente, mas, assim, não dá pra ficar, assim, deixar os pais darem opinião de tudo sobre a sua vida. Né? Porque por mais que eles queiram bem da gente, eles têm os valores deles, né? E eu tenho os meus valores. Se eles derem opinião de tudo, fazerem, né? Isso também não é amor. Para não causar conflito, tem que deixar uma distância. Isso vale assim, 100%. Se vale para os pais, vale para todo mundo, né? Para os amigos, né? Para casal, tudo. É isso aí. Então, sempre lembrando que a cerca deixa a grama mais verde. Para finalizar o episódio de hoje, o Rafa vai reler o poema do mestre Ryu Hokawa. O que é amor? Amar alguém é nele encontrar a natureza de Buda. No entanto, curiosamente, uma pessoa pode parecer um demônio ou um anjo, dependendo do nosso estado espiritual. Seus filhos parecem diabinhos quando dizem "eu te detesto, mãe", mas quando dizem "obrigado, mãe", são verdadeiros anjinhos aos seus olhos. O mesmo se dá entre marido e mulher. Ora, o seu cônjuge parece um diabo, e ora, um anjo. O motivo está nos dois. Aquele que isso perceber deve ser o primeiro a tentar mudar. Não economize o amor. Descobrir a natureza de Buda em si é a iluminação.
descobrir a natureza de Buda no outro é amor. É isso aí. Agradeço ao Rafa e ao Rogério pela companhia e aos ouvintes por terem ouvido até aqui. Muito obrigado e um abraço. Obrigado, gente. Até o próximo. Obrigado e não esqueça de curtir e assinar o nosso canal. É isso aí.